Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Tips Fut. O meu nome é Denis e hoje vamos fazer análise dos jogos do dia 13 de maio de 2023. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ajudar a gente a crescer cada vez mais. Vamos nessa? Bom pessoal, vamos aqui então aos jogos de sabadão. Temos bastante jogos, aquela grade recheada que a gente adora. Vou trazer aqui para vocês 26 análises, 26 palpites que eu achei bastante interessante para fazermos boas entradas. Só repassando os jogos de quinta-feira, nosso bilhetinho bateu mais uma vez, é o terceiro bilhete seguido que eu deixo aqui pronto e a gente consegue bater ele. Vamos dar início aqui então para os palpites para o vídeo não ficar tão longo. Vamos aqui para a Austrália para começarmos. Confronto entre Adelaide United versus Central Marines às 6h45. O que nós temos de interessante? O Adelaide marcou gol em 9 das últimas 10, não perdeu em 8 das últimas 10. O mais de um gol e meio bateu em 9 das últimas 10. Ambas marcam sim em 8 das últimas 10. Já o Mariners marcou primeiro nas últimas 5, não perdeu as últimas 5, sofreu gol em 9 das últimas 10. O mais de um gol e meio bateu nas últimas 10. Over 0.5 HT bateu em 9 das últimas 10. Dois times muito over. Campeonato da Austrália é um campeonato muito over gols. Vamos buscar aqui o mais de gol e meio para este confronto. Vamos agora aqui para a segunda divisão da Alemanha. Confronto entre Kiel versus Karlsruhe às 8 horas da manhã. Vamos ver a classificação deles. O Karlsruhe é o oitavo colocado, em 31 jogos já fez 52 gols, sofreu 50. Já o Kiel é o 15º colocado, em 31 jogos fez 48 gols, sofreu 55. O que nós temos de interessante? O Kiel mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 6 partidas. Já o Karlsruhe, o que temos de interessante é que ambas marcam sim nas últimas 8 partidas. Jogo para gols também, vou buscar aqui o mais de gol e meio para este confronto. E agora vamos de Premier League, confronto entre Leeds versus Newcastle às 8h30 da manhã. Vamos ver a classificação dos dois. Newcastle, o terceiro colocado em 34 jogos, tem apenas 5 derrotas. Já o Leeds é o penúltimo colocado em 35 jogos, tem apenas 7 vitórias. O que nós temos de interessante aqui? O Leeds não ganhou nas últimas 6 partidas. Newcastle ganhou 8 das últimas 10 partidas. Com essa odd excelente, quero buscar a dupla chance para o Newcastle neste confronto. Ainda de Premier League, confronto entre Aston Villa versus Tottenham às 11 horas da manhã. Classificação dos dois. Tottenham é o sexto colocado da competição, em 37 jogos soma 17 vitórias e 12 derrotas. Já o Aston Villa é o oitavo colocado, em 35 jogos soma 16 vitórias e 13 derrotas. Os dois estão bem perto aqui na competição. O que nós temos de interessante? O Aston Villa vem de um excelente momento, não perdeu em 8 das últimas 10 partidas. Já o Tottenham não vem num ótimo momento, marcou gol nas últimas 9, sofreu gol em 8 das últimas 10. Os últimos 5 jogos dos dois, o Aston Villa perdeu 2, ganhou 2, empatou 1. O Tottenham ganhou apenas 1, empatou 1 e perdeu 3. Jogando em sua casa, acredito muito que o Aston Villa não irá perder essa partida. Vamos buscar aqui a dupla chance para ele neste confronto. Ainda de Premier League, confronto entre Manchester United versus Wolverhampton às 11 horas da manhã. Classificação dos dois. O United é o quarto colocado da competição, em 34 jogos já soma 19 vitórias. Já o Wolverhampton é apenas o 13º colocado, não briga mais por nada, em 35 jogos já soma 17 derrotas. O que nós temos de interessante? O United vem no momento mais under, menos de 3 gols e meio, bateu em 8 das últimas 10, ambas marcam não em 8 das últimas 10. O Wolverhampton marcou gol em 9 das últimas 10. O Over 0.5 HT bateu nas últimas 9 e o menos de 3 gols e meio também bateu em 8 das últimas 10. Jogando em sua casa, necessitando da vitória, acredito muito que o United irá ganhar essa partida. Ele precisa ganhar para se manter aqui na classificação de Liga dos Campeões. Então, com essa odd excelente, eu vou buscar a vitória seca para ele neste confronto. Vamos agora para a Série B da Itália, confronto entre Venezia versus Perugia às 9 horas da manhã. Classificação dos dois. Venezia é o nono colocado em 36 jogos, soma 12 vitórias, 10 empates e 14 derrotas. Já o Perugia é o 18º colocado em 36 jogos, tem apenas 9 vitórias, é o time que mais perdeu, tem 18 derrotas. O que nós temos de interessante aqui? O Venezia marcou gol primeiro nas últimas 4, sofreu gol em 8 das últimas 10. O Perugia não ganhou nas últimas 7 partidas. Últimos confrontos dos dois. O Venezia ganhou 3, perdeu 1, empatou 1.
Já o Perugia empatou 2 e perdeu 3. Vamos aqui jogando em sua casa, acredito muito que o Venezia não irá perder para o Perugia. Então com esse odd excelente eu vou buscar a dupla chance para o Venezia neste confronto. Vamos agora aqui de Campeonato Italiano da Série A, confronto entre Salernitana versus Atalanta às 10 horas da manhã. Classificação dos dois. O Atalanta é o sexto colocado da competição, em 34 jogos soma 17 vitórias e 10 derrotas. Já o Salernitana é o 15º colocado, em 34 jogos tem apenas 7 vitórias e 14 empates, um time que empata muito. O que nós temos de interessante? O Salernitana marcou nas últimas 9 partidas, não perdeu em 9 das últimas 10, mas não ganhou em 9 das últimas 10, time que empata muito. A Atalanta sofreu gol nas últimas 9 partidas, o mais de um gol e meio bateu nas últimas 9. Os últimos 5 confrontos dos dois. O Salernitana empatou 3, ganhou 1 e perdeu 1. A Atalanta ganhou 3, empatou 1 e perdeu 1. Acredito muito no favoritismo da Atalanta para este confronto. O jogo de ida pelo campeonato italiano foi 8-2 para o Atalanta. Então acredito muito que ele não irá perder essa partida para a Salernitana. Vamos buscar aqui a dupla chance para ele. E agora vamos para a Bundesliga, confronto entre Frankfurt versus Mainz às 10h30 da manhã. Classificação dos dois. Mainz é o oitavo colocado em 31 jogos, já fez 51 gols, sofreu 46. Já o Frankfurt é o nono colocado em 31 jogos, fez 51 gols, sofreu 49. Já deu para ver que é dois times muito over. O que nós temos de interessante? Frankfurt sofreu gol nas últimas 6, não ganhou em 8 das últimas 10, o mais de um gol e meio bateu nas últimas 10. Já o Mainz não perdeu em 8 das últimas 10, o mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 3. Jogo para gols, vou buscar aqui o mais de gol e meio para este confronto. E agora vamos para a segunda divisão da Espanha, confronto entre Sport Gijón versus Oviedo às 11h15 da manhã. Classificação dos dois. Oviedo é o oitavo colocado da competição, em 39 jogos soma 15 vitórias e 14 derrotas. Já o Gijón é o 18º colocado, em 39 jogos tem apenas 11 vitórias e 13 derrotas, 15 empates, time que empata muito. O que nós temos de interessante? Gijón, o over 0,5 HT bateu em 8 das últimas 10. O Oviedo não perdeu nas últimas 6 partidas, os últimos 5 confrontos dos dois. Gijón ganhou 2, perdeu 2, empatou 1 e o Oviedo vem numa excelente fase e ganhou as últimas 5 partidas. Então, para este confronto, quero aproveitar esse excelente momento do Oviedo. Acredito que ele não irá perder para o Gijón, então vamos buscar a dupla chance para ele neste confronto. E agora vamos para a Noruega, confronto entre Bodø Glimt versus Rosenborg ao meio-dia. Vamos ver a classificação dos dois. Bodø Glimt é o líder da competição em 6 jogos, tem 5 vitórias e 1 empate, tem 15 gols marcados e apenas 3 sofridos. Já o Rosenborg é apenas o 12º colocado, em 6 jogos tem apenas 1 vitória, 3 empates e 2 derrotas. O que nós temos de interessante aqui? Bodø Glimt não perdeu em 8 das últimas 10, Rosenborg não ganhou nas últimas 5 partidas. Com essa odd de 1,33 eu quero buscar a vitória seca para o Bodø Glimt neste confronto. Ainda pela Noruega, confronto entre Sarpsborg versus Brann ao meio-dia. Classificação dos dois. Brann é o segundo colocado em 6 jogos, tem 3 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota, fez 10 gols e sofreu 5. Sarpsborg é apenas o 10º colocado em 5 jogos, tem apenas 1 vitória. O que nós temos de interessante? Sarpsborg não perdeu em 9 das últimas 10, mas é um time que empata bastante, e o Brann não perdeu nas últimas 5 partidas. Com essa odd de 1,95, acredito muito que o Brann não irá perder este confronto, vamos buscar a dupla chance para ele. E para fecharmos aqui na Noruega, confronto entre Stabæk versus Alesund ao meio-dia. Classificação dos dois. Stabæk é o 7º colocado em 5 jogos, soma 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Alesund é apenas o último colocado da competição, em 6 jogos tem 1 empate e 5 derrotas, não fez nenhum gol e já sofreu 12. Vamos ver o que nós temos de interessante. Stabæk não perdeu em 8 das últimas 10, a Alesund não ganhou nas últimas 7 partidas, não marcou gol nas últimas 6. Então, para este confronto, acredito muito na vitória do Stabæk, mas com essa odd excelente eu vou buscar a dupla chance para ele. E agora vamos para a Suécia, confronto entre Varberg versus Norrköping. Vamos ver a classificação deles. O Norrköping é o 4º colocado da competição, em 7 jogos tem 4 vitórias, apenas 1 derrota. Já o Varbergas é o último colocado da competição, em 7 jogos não ganhou nenhuma, empatou 4 e perdeu 3. Já sofreu 14 gols. O
que nós temos de interessante? Freiburg não ganhou nas últimas 9 partidas, já o Norrköping não perdeu em 8 das últimas 10. Mesmo jogando fora de casa, acredito muito nessa vitória do Norrköping e vamos entrar aqui na dupla chance para ele neste confronto. E agora vamos para a Suíça, confronto entre Grasshoppers versus Luzern às 13 horas. Vamos ver a classificação deles. Luzern é o quarto colocado da competição em 32 jogos, já fez 53 gols e sofreu 47. O Grasshoppers é o sétimo colocado da competição em 32 jogos, fez 50 gols e sofreu 57. O que nós temos de interessante? O Grasshoppers mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 5 partidas e ambas marcam sim nas últimas 5. Luzern mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 3 e ambas marcam sim em 7 das últimas 10. Então, para este confronto que eu quero buscar é gols, vamos aqui entrar no mais de 1,5 gol para essa partida. Ainda aqui pela Suíça, confronto entre Servette versus Sion às 15h30. Vamos ver a classificação dos dois. Servette é o segundo colocado da competição em 32 jogos, já fez 43 gols e sofreu 45. Já o Sion, o último colocado em 32 jogos, fez 40 gols e sofreu 60. O que nós temos de interessante? O Servette, o mais de 1,5 gol, bateu em 8 das últimas 10 e ambas marcam sim em 7 das últimas 10. Já o Sion, mais de 1,5 gol, bateu em 9 das últimas 10. Então é jogo para gols, também vou entrar aqui no mais de 1,5 gol para este confronto. E agora vamos para Portugal, confronto entre Portimonense versus Benfica às 14 horas. Vamos ver a classificação dos dois. Benfica é o líder da competição em 31 jogos, soma 26 vitórias e apenas 3 derrotas. Já o Portimonense é o 13º colocado em 31 jogos, tem 10 vitórias e 17 derrotas. Vamos ver o que nós temos de interessante. Portimonense não ganhou em 8 das últimas 10 partidas, os últimos 5 confrontos dos dois. O Benfica perdeu 2 e perdeu 3. O Portimonense empatou 2, ganhou 2 e perdeu 1. Acredito muito nessa vitória do Benfica, é o que eu vou explorar. O Benfica aqui disputando o título, não pode perder pontos. Então vamos entrar na vitória seca para o Benfica neste confronto. E agora vamos para o campeonato da Bélgica, confronto entre Cercle Bruges versus Ghent às 13h15. O que nós temos de interessante? O Cercle Bruges, mais de 1,5 gol, bateu em 9 das últimas 10. Já o Ghent marcou gol nas últimas 10 partidas, sofreu gol nas últimas 7. O ambas marcam sim, bateu nas últimas 7. E mais de 2,5 gols bateu nas últimas 4 partidas. Confronto de duas equipes muito over, que eu quero buscar aqui o mais de 1,5 gol para este confronto. E agora vamos para a segunda divisão da França, confronto entre Bastia versus Niort às 14 horas. Classificação dos dois. Bastia é o quarto colocado da competição em 34 jogos, soma 15 vitórias. Já o Niort é o último colocado da competição em 34 jogos, já perdeu 21 partidas e venceu apenas 7. O que nós temos de interessante? Bastia não perdeu em 8 das últimas 10 partidas e o Niort não ganhou nas últimas 6. Com essa odd excelente jogando em sua casa, eu quero buscar o empate anula para o Bastia neste confronto. Agora vamos de campeonato chileno, confronto entre Magallanes versus Audax Italiano às 16h30. Classificação dos dois. O Audax é o 13º colocado em 13 jogos, soma 3 vitórias e 6 derrotas. Já o Magallanes é o 16º colocado, o último, em 12 jogos, soma 2 vitórias e 8 derrotas. O que nós temos de interessante aqui? Magallanes não ganhou nas últimas 5 partidas. O Audax Italiano vem num bom momento, num momento de recuperação. Últimos 5 confrontos dos dois. Magallanes perdeu 5 e empatou 1. Audax Italiano perdeu 2, ganhou 2 e empatou 1. Acredito muito que o Audax não irá perder para esse fraco time do Magallanes, então vamos buscar a dupla chance para o Audax neste confronto. E agora vamos de Série B do Campeonato Brasileiro, confronto entre Guarani versus Sampaio Corrêa em Campinas, às 17 horas. A classificação dos dois. Guarani é o quinto colocado em 5 jogos, soma 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Sampaio Corrêa em 5 jogos ganhou 1, empatou 2 e perdeu 2. O que nós temos de interessante? Guarani vem no momento mais under, menos de 3,5 gols, bateu em 8 das últimas 10. Já o Sampaio Corrêa não ganhou em 9 das últimas 10 partidas e vem no momento mais over, o mais de 1,5 gol, bateu em 8, ambas marcam sim em 8 das últimas 10. Para este confronto jogando em sua casa, acredito muito que o Guarani não irá perder este confronto, então vamos buscar a dupla chance para ele. E agora temos esse jogaço aqui no Paraguai, clássico entre Cerro Porteño versus Olímpia, às 18 horas. Classificação dos dois.
O Cerro Porteño é o segundo colocado da competição, em 16 jogos já fez 31 gols e sofreu 20. Já o Olímpia é o quinto colocado da competição, em 16 jogos já fez 22 gols e sofreu 17. O que nós temos de interessante aqui? O Cerro Porteño mais de 2 gols e meio bateu em 8 das últimas 10. Já o Olímpia menos de 3 gols e meio bateu em 9 das últimas 10 e ambas marcam não em 7 das últimas 10. Dos últimos confrontos diretos entre os dois, o mais de um gol e meio bateu em 4 dos últimos 5. Então eu acredito sim que será jogo para gols. Eu quero buscar aqui o mais de gol e meio para essa partida. Vamos agora de campeonato argentino, o confronto entre New Old Boys versus Arsenal de Sarandi às 20h30. Classificação dos dois. O Newell's é o 12º colocado, em 15 jogos tem 5 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Já o Arsenal de Sarandi é apenas o 27º colocado, em 15 jogos tem 3 vitórias, 2 empates e 10 derrotas. É o time disparado que mais perdeu. O que nós temos de interessante? O Newell's vem no momento mais under, o menos de 3 gols e meio bateu em 9 das últimas 10. O Arsenal sofreu gol primeiro em 8 das últimas 10, o menos de 3 gols e meio bateu em 9 das últimas 10. Últimos 5 confrontos dos dois. O Newell's perdeu 2, empatou 2, ganhou 1. A Arsenal ganhou 1 e perdeu 4. Jogando em sua casa, acredito muito que o Newell's não irá perder este confronto, então vamos buscar a dupla chance para o New Old Boys nessa partida. E agora vamos para os jogos do Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos começar entre Bahia versus Flamengo às 16 horas. A classificação dos dois. Flamengo é o 12º colocado, em 5 jogos tem 2 vitórias e 3 derrotas. Bahia é o 13º colocado, em 5 jogos tem 2 vitórias e 3 derrotas. O que nós temos de interessante aqui? O Bahia, o mais de um gol e meio, bateu em 8 das últimas 10, marcou gol em 9 das últimas 10, vem no mau momento, acabou de perder por 3-0 para o Santos e tem Copa do Brasil também enfrentando o Santos no meio de semana. Já o Flamengo também não vem no bom momento, mas ganhou o último jogo por 2-0 jogando no Maracanã. E também tem Copa do Brasil no meio de semana. O Flamengo aqui provavelmente irá poupar alguns jogadores, mas ele tem um elenco muito melhor do que o do Bahia. Então, com essa odd de 2,15, eu quero buscar a dupla chance para o Flamengo neste confronto. Agora vamos de Fluminense versus Cuiabá às 18h30. Vamos ver a classificação dos dois. Fluminense é o 3º colocado, em 5 jogos tem 3 vitórias, um empate e uma derrota. Já o Cuiabá, na zona de rebaixamento, em 5 jogos tem 1 vitória, um empate e 3 derrotas. O que nós temos de interessante? O Fluminense marcou gol nas últimas 10 partidas, o mais de gol e meio bateu nas últimas 6. O Cuiabá, o mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 3 partidas, o over 0,5 HT bateu em 9 das últimas 10. Para este confronto, mesmo acreditando que o Fluminense é favorito para essa partida, mas o Fluminense com certeza irá poupar algum jogador, então eu quero aproveitar esse momento over dos dois times e vamos buscar o mais de gol e meio para este confronto. E agora temos Palmeiras versus Red Bull Bragantino no Allianz Parque às 18h30. Classificação dos dois. Palmeiras já é o 2º colocado da competição, em 5 jogos tem 4 vitórias e 1 empate. Já fez 15 gols e sofreu 5. Uma média aqui de 4 gols por jogo. Já o Red Bull Bragantino é o 15º colocado, em 5 jogos tem 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Já fez 8 gols e sofreu 10. Quase a mesma média de 4 gols por jogo. O que nós temos de interessante aqui? Palmeiras marcou gol nas últimas 10 partidas, não perdeu nas últimas 10 partidas. O mais de 2 gols e meio bateu em 8 das últimas 10. Já o Bragantino não ganhou nas últimas 5 partidas, o mais de 1 gol e meio bateu em 9 das últimas 10. Para este confronto, acredito que o Palmeiras irá ganhar, ele é muito favorito, mas ele com certeza irá poupar alguns jogadores, porque tem Copa do Brasil no meio de semana. Então pode ser que o Red Bull Bragantino aproveite esse desfalques do Palmeiras e consiga o empate. Então não quero entrar aqui na vitória seca do Verdão com essa odd de 1,45. O que eu quero é buscar esse momento muito over goals dos dois times e vamos buscar o mais de gol e meio para este confronto. E para fecharmos o dia, temos aqui de Atlético Mineiro versus Internacional às 21 horas. Vamos ver a classificação dos dois. O Atlético Mineiro é o 8º colocado, em 5 jogos soma 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Já o Internacional é o 11º colocado, em 5 jogos tem 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Os dois aqui com 7 pontos. O que nós temos de interessante? O Atlético Mineiro acabou de ganhar por 4-0 o seu último jogo. Já o Internacional não perdeu em 8 das últimas 10, mas vem num péssimo momento. Perdeu para o São Paulo, depois perdeu para o Atlético Paranaense, jogando em sua casa.
Os dois times aqui têm Copa do Brasil também no meio de semana, provavelmente irá poupar alguns jogadores. Acredito muito que o Atlético Mineiro não irá perder para o Internacional jogando em sua casa, então vamos buscar a dupla chance para o Galo neste confronto. Então é isso, pessoal, mais um vídeo para vocês. Sei que esse vídeo ficou muito longo, mas são bastante palpites, um sabadão excelente, um dia para a gente lucrar bastante. Então não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, pessoal, compartilhar com os amigos para ajudar a gente aí a bater nossa meta de 400 inscritos, que está cada dia mais próximo. E vamos de green!